Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, dentro do programa Luz na Penumbra. E nós estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, onde Kardec trata exatamente do que o título diz, né? O princípio de tudo o que ocorreu, várias revelações nos são dadas aqui por Allan Kardec, para que nós possamos compreender como foi o início da codificação, do trabalho da codificação. Então temos mais um texto aqui para ler. Lyon, 30 de janeiro de 1866, Grupo Villon e o médium Sr. G. É muito interessante. As pessoas às vezes perguntam, mas por que Kardec não colocava o nome dos médiuns? Ele até colocou alguns, mas ele evitava para que a codificação não tivesse o personalismo, ou seja, não tivesse o nome de uma pessoa encarnada. Alguns espíritos, inclusive, não colocavam nomes. Eles diziam espírito protetor, espírito A, espírito B, espírito C, e por aí vai, né? Alguns, claro, colocavam nomes de espíritos que, inclusive, encarnaram aqui na Terra, e outros não. Nós temos aí alguns espíritos que simplesmente colocavam um codinome. Então, o que Kardec queria era não dar essa coisa do personalismo. Tanto é que hoje nós vemos vários irmãos falando, eu sou kardecista, eu sigo o kardecismo, e isso é um grande equívoco da parte das pessoas que falam isso, por conta de que a doutrina não é de Kardec, ele próprio disse, a doutrina é dos espíritos que a ditaram. Então por isso que se chama espiritismo, ismo doutrina, doutrina dos espíritos. Então é preciso que nós compreendamos bem por que é que Kardec muitas vezes não colocava o nome dos médiuns novamente para evitar personalismo. E mesmo assim ainda havia personalismo, não é? Então vamos dar continuidade com a leitura do trecho que nós estamos estudando agora, que é uma mensagem chamada A Nova Geração. A terra freme de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente disputam porfiadamente por entrar na liça. Já o espírito de algumas valorosas almas encarnadas agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne interdita não sabe o que há de pensar. Desconhecido fogo a devora. Elas serão libertadas porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar em breve e Deus conta seus filhos. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será, dentro em pouco, soberano, e os espíritos de escol, que hão vindo desde remotas eras iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Que digo? Muitos se acham encarnados. A sábia palavra deles será uma chama destruidora, que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos.
quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco quando o Espírito, como uma acha de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram uns as suas moradas radiosas, outros grandes trabalhos em que a felicidade se junta ao prazer de instruir-se para retomarem o bastão de peregrinos que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência, e daqui a pouco, dos 4 cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão apavorados jovens imberbes a lhes retorquir, numa linguagem profunda, aos argumentos que eles julgavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que valha e, sob pena de desmoralização, forçoso será responder. Então, o círculo vicioso em que se metem os mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente, porquanto os novos campeões levam consigo não só um facho, que é a inteligência desimpedida dos véus grosseiros, senão também muitos dentre eles gozarão desse estado particular, que é privilégio das grandes almas, como Jesus, e que dá o poder de curar e de operar essas maravilhas chamadas milagres. Diante dos fatos materiais em que o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? O materialismo será abatido em seus discursos por uma palavra mais eloquente do que a sua e pelo fato patente, positivo e averiguado por todos, visto que grandes e pequenos, novos Tomés, poderão tocar com o dedo. O velho mundo, carcomido, estala por toda parte. O velho mundo acaba e com ele todos esses velhos dogmas que só reluzem ainda pelo dourado que os cobre. Espíritos valorosos, cabe-vos a tarefa de raspar esse ouro falso. Para trás, vós que em vão quereis escorar o velho ídolo, atingido de todos os lados, ele vai ruir e vos arrastará na sua queda. Bem, meus irmãos, o texto é longo e nós vamos ter que fazer algumas paradas na leitura desse texto. Esse espírito, ele está nos dizendo a respeito de uma geração nova, uma geração de espíritos superiores que vem ao longo do tempo reencarnando em nosso planeta para nos trazer a verdade. E, como ele diz, aqueles dogmas antigos, as tradições, as coisas que eram verdadeiras, entre aspas, né? Verdadeira para aqueles que pregavam essa chamada verdade e que deixaram de ser verdades porque a verdade apareceu. O Espiritismo aí está, trazendo a verdade. O Espírito da verdade, que é o próprio Jesus, vem trazendo a verdade. E através desses espíritos de escola que estão reencarnando, já desde o princípio do aparecimento, na verdade, do Livro dos Espíritos e através do Livro dos Espíritos, o aparecimento da doutrina espírita, do Espiritismo, como queiram, e aí vem, ao longo desse tempo, reencarnando esses espíritos para nos ajudar a realmente compreender a verdade. Me lembro de uma passagem que Jesus fala que não se põe vinho novo em odre velho, porque quando você põe vinho novo em odre velho, o odre ele não suporta a pressão do vinho novo e ele se rompe, e aí torna o vinho todo. Ao contrário, é o que Jesus diz, coloca-se vinho novo em odre novo. Assim também ele faz uma outra analogia com
o remendo de pano novo em roupa velha. Não se faz isso, porque senão o rasgão vai ser maior ainda. Jesus quis dizer que para coisas novas precisamos de atitudes novas, precisamos de conceitos novos, precisamos encarar a vida de uma forma diferente. Já não mais comporta a nossa vida aqueles rituais do passado que nós muitas vezes fazíamos simplesmente de forma exterior. Fora de nós, dentro de nós é outra coisa. E aí me lembra também uma outra passagem em que Jesus diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está apartado de mim, citando uma passagem do Antigo Testamento. O que é isso? Jesus, ele vem nos mostrar que nós precisamos adorar a Deus em espírito, como ele falou para aquela mulher samaritana, e não com rituais, com dogmas, com simbolismos. É o espírito que se modifica, é o espírito que planta as coisas boas e também as coisas ruins. E através disso, nós vamos acumulando coisas boas ou coisas ruins. Volta para nós. A lei do retorno é certíssima. Então, quando Jesus diz para que nós possamos plantar coisas boas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua perfeição, ou seja, o aperfeiçoamento desse reino de Deus que está dentro de nós, em última análise somos nós mesmos, e as demais coisas vos serão dadas por acréscimo, diz Jesus. Então é preciso buscar a nossa reforma íntima. Todas aquelas velhas práticas religiosas já passaram, já não tem mais espaço na vida, já não tem mais espaço em quem estuda com vontade e principalmente quem aplica a doutrina espírita na sua vida. É óbvio que erramos, é óbvio que ainda temos muitas coisas que nós precisamos nos modificar intimamente para que realmente sejamos cristãos verdadeiramente, sejamos espíritas verdadeiramente. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando, como toda quarta-feira às 21 horas, o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Vai ao ar toda quarta-feira às 21 horas, com reprises às quintas-feiras de madrugada, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. O programa Luz na Penumbra é um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre com a codificação kardeciana. E nós temos aí muitas obras maravilhosas para serem estudadas. Irmãos dedicados que estudam essas obras e que nos trazem essa forma gostosa de compreender que só a doutrina espírita nos fornece. Mas nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do livro Obras Póstumas. Estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo e estamos lendo uma mensagem de um espírito que fala sobre a geração nova. E nós já demos uma pincelada, porque a mensagem é grande, e vamos dar continuidade então à leitura e à análise dessa leitura. Continua o irmão. Para trás, todos vós negadores do progresso. Para trás com as vossas crenças de uma época que se foi. Porque negais o progresso e vos esforçais por detê-lo? É que desejando sobrepujar ainda e sempre, condensastes o vosso pensamento em artigos de fé, clamando para a humanidade: serás sempre criança e nós que temos a iluminação do alto, estamos destinados a conduzir-te. Meus irmãos, aqui o Espírito está nos alertando que alguns irmãos se arvoram em líderes, em mais próximos de Deus ou emissários de Deus e falam: olha, sem nós, sem a nossa interpretação, vocês não podem
ir a lugar nenhum. Meus irmãos, aqui um alerta, inclusive, e principalmente para os espíritas. Nós precisamos compreender que o único espírito que se comunicou através dos médiuns e chegou até Allan Kardec, conversando inclusive muitas vezes com Allan Kardec, que não errou, que não erra, porque já chegou à perfeição, já é um espírito puro, é o espírito da verdade, ou como disse agora há pouco, o próprio Jesus. Todos os outros espíritos erram, eles não são perfeitos, por isso erram, de alguma forma erram. Erram iguais a nós? Não. Nós erramos muito mais do que eles, é óbvio, porque nós ainda estamos muito longe desses espíritos que já percorreram um caminho muito mais longo do que nós. Então, estão muito à frente de nós. Eles ainda erram, mas erram muito menos do que nós, é óbvio. Mas nós precisamos fazer o que Erasto diz. Erasto diz para que nós duvidemos. É melhor rejeitar 10 verdades do que assumir uma única mentira, diz Erasto. E nós precisamos entender que nenhum espírito, a não ser Jesus, a não ser o espírito da verdade, nenhum espírito é infalível. Vamos dar continuidade àquela leitura. Mas já tendes visto ficar-vos nas mãos as andadeiras da infância, e a criança salta diante de vós, e ainda negais que ela possa caminhar sozinha. Será chicoteando-a com as andadeiras destinadas a sustentá-la que provareis a autoridade dos vossos argumentos? Não, e bem o sentis, mas é tão agradável a quem se diz infalível crer que os outros ainda depositam fé nessa infalibilidade em que nem vós mesmos acreditais. Que de gemidos não se soltam no santuário, é aí que, prestando-se ouvido atento, se escutam os cochichos dolorosos. Que dizeis então, pobres obstinados, que a mão de Deus se abate sobre a sua igreja? Que por toda a parte imprensa livre vos ataca e pulveriza os vossos argumentos? Onde estará o novo Crisóstomo, cuja potente palavra reduzirá a nada esse dilúvio de raciocinadores? Em vão o esperais. Nada mais podem as vossas mais vigorosas e mais conceituadas penas. Elas se obstinam em agarrar-se ao passado que se vai, quando a nova geração, num impulso irresistível que a impele para a frente, exclama: não, nada de passado, a nós o futuro, nova aurora se ergue e é para lá que tendem as nossas aspirações. Olha, meus irmãos, nós vemos aí alguns irmãos encarnados que têm uma fibra e lutam muito, não contra nada, mas a favor do progresso. O progresso não deve ser temido, ele deve ser compreendido, e nós devemos nos utilizar do progresso para as coisas boas que estão por vir. Nós não podemos ter medo do progresso. Na Rádio Rio de Janeiro, por iniciativa do nosso querido e saudoso Gerson Simões Monteiro, em 2002, 2003, por aí, nós, da Rádio Rio de Janeiro, entramos na era digital, entramos para a internet. Gerson vislumbrou isso, e hoje a nossa diretoria faz um esforço muito grande para colocar a Rádio Rio de Janeiro nessa nova era, a era digital, de Spotify, podcasts, Instagram, YouTube, Facebook, o próprio site. São ferramentas que nós precisamos nos utilizar para que cheguemos cada vez mais longe, cada vez possamos abraçar irmãos que necessitam dessa mensagem da doutrina espírita.
Não podemos simplesmente cruzar os braços e dizer: não, nós somos de outra geração, de outra época. Não! Nós precisamos avançar. Nós precisamos realmente estar à frente do nosso tempo, ou pelo menos estarmos próximos àqueles que estão mais à frente do nosso tempo. Vamos dar continuidade. O texto diz então: avante, diz ela, alargai a estrada, os irmãos nos seguem, ide com a onda que nos arrasta, necessitamos do movimento que é vida, ao passo que vós nos apresentais a imobilidade que é a morte. Os vossos santos mártires absolutamente não estão mortos, para que lhes imobilizeis o presente. Eles entreviram a nossa época e se lançaram à morte como a estrada que havia de conduzi-los lá. A cada época o seu gênio. Queremos lançar-nos à vida, porquanto os séculos vindouros que divisamos têm horror à morte. Meus irmãos, nós estamos falando de uma mensagem de 1866. Já tem, ou seja, quase 160 anos essa mensagem. E aqueles espíritos que estavam para reencarnar, trazendo esse progresso, essa evolução, já estão mais avançados, já foram, já voltaram, talvez mais de uma ou duas vezes. E aí temos espíritos que estão neste ano de 2022 trazendo coisas maravilhosas. É óbvio que ainda temos espíritos belicosos. Estamos aí diante da guerra entre Rússia e Ucrânia, infelizmente. Mas temos muitos irmãos que já avançaram bastante nessa senda. Estão trazendo novidades, estão trazendo progresso em todas as áreas da ciência humana. Por que nós vamos estar contra isso? Por que nós vamos ter medo disso? Vamos dar continuidade. Meus irmãos, ele fala o seguinte: eis aí, meus amigos, o que os valorosos espíritos que presentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que muitos destroços junquem o solo. A guerra mortífera e fratricida desaparecerá em breve diante da discussão. O espírito substituirá a força brutal. Depois que todas essas almas generosas houverem combatido, voltarão ao vosso mundo espiritual para receberem a coroa do vencedor. Meus irmãos, é óbvio que aqui o Espírito está falando em breve, mas não é um breve para nós. Não é um breve de alguns dias, alguns meses ou poucos anos. É um breve na brevidade divina, que nós não sabemos quanto tempo tem. Aí está a meta, continua o nosso irmão, meus amigos. Por demais aguerridos são os campeões, para que seja duvidoso o êxito. Deus escolheu a nata dos seus combatentes e a vitória é alcançada para a humanidade. Rejubilai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que desejais participem dela os vossos irmãos como vós mesmos. O dia chegou, a terra trepida de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Um Espírito. Aí está, meus irmãos. E nós já imaginamos que não falta muito tempo para que esse planeta se torne um planeta de regeneração. O bem sobrepuja o mal, e o mal seja apenas por ignorância e não por vontade de causar o mal. Nós vamos parando por aqui, aguardando vocês na próxima oportunidade. Quarta-feira que vem, 21 horas, aqui pela nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro. Vem aí o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Boa noite, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, dando prosseguimento ao desenvolvimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o nosso querido Antônio de Pádua Barbosa, aqui no estúdio, prosseguirá com o desenvolvimento do tema as causas anteriores, que não foi completada no último programa, e o esquecimento do passado. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, Marta, tranquilo. Muito bem, esse é o tema que antecedeu o nosso estudo das causas anteriores. Já vinha sendo muito bem desenvolvido por você e não fica muita coisa assim para ser esclarecida. O que me chamou a atenção no finalzinho é uma coisa que é importante, eu penso, com relação às nossas aflições, né? Que aqui no item 10º, Kardec diz o seguinte: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenham tornado puros. Qualquer mácula lhes interdita a entrada nos mundos felizes. São como passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que hajam expurgado. E nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições, as provas da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam, são o remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se a ideia de ser logo curado. Depende dele, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento, e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, pois, do contrário, terá que recomeçar. Essa recomendação aqui é muito clara realmente para nós, né? Para nós que já temos alguns conhecimentos, já aprendemos com a vida, aprendemos com a doutrina, aprendemos em outras fontes. Mas para nós chegarmos até esse ponto, foi muito duro. Nós já passamos por muitas provas, muitas expiações ao longo das diversas encarnações em que vivemos, né? Então, isso realmente faz muito sentido, como eu disse, para nós. Infelizmente, não faz para todos. Se fizesse para todos, o nosso mundo estaria numa situação muito mais, vamos dizer assim, confortável, de pessoas conscientes de que as suas aflições têm suas causas anteriores, as suas causas atuais, e estariam evitando dar novas causas, e, consequentemente, nós chegaríamos muito mais depressa aos mundos ditosos. Então, fica aí a recomendação como um incentivo para aqueles que querem realmente seguir essas instruções, para que acelerem o passo nessa marcha aos mundos mais felizes, aos mundos onde, como diz Kardec, há a verdadeira felicidade. É quando nós estivermos sem qualquer mácula na nossa consciência. Mas muitas pessoas perguntam, depois que entendem desse mecanismo reencarnatório, entendem da vida passada, das causas anteriores e tudo mais, as pessoas ficam com uma dúvida sempre, né? Mas por que é que nós não nos lembramos dessas coisas todas que fizemos, né? Vai que de repente nós tendo consciência do que fizemos de errado e que estamos passando por dificuldades agora em consequência disso, nós
talvez nos esforçássemos mais em atingir isso que eu falei aqui do item 10º do anterior, né? Nós aceleraríamos o passo nessa marcha. Mas vejam bem, como eu disse, nós hoje estamos entendendo isso. E nós estamos aqui há milhares e milhares de anos aqui no planeta. Então, agora há pouco tempo, sei lá, há um século no máximo, é que nós começamos a entender essas coisas. Como é que íamos exigir de nós mesmos no passado que, de posse dessa informação a respeito do passado, nós agiríamos da forma correta, moralmente falando? Ninguém garante isso, né? Poderia ser uma confusão completa. Então, a justiça divina é sábia. Ela deseja que nós nos modifiquemos, avancemos moralmente, não porque soubemos o que fizemos e temos medo de acontecer causas terríveis. Não. Nossa consciência vai nos mostrar que é muito melhor, para sermos felizes, praticarmos o bem. Nós vamos chegar nesse ponto por uma conclusão. E para isso não precisa conhecer o passado. Basta seguir o que Cristo falou. Que nos amássemos uns aos outros, tanto quanto Ele nos amou. Que amássemos ao próximo da mesma forma que nós amamos a nós mesmos. Se seguirmos isso, não precisamos saber do passado. Não faz diferença. Mas, de qualquer forma, Kardec nos dá uma explicação aqui, uma explicação moral, por que não se realiza esse fato da gente se lembrar do passado que justifica essas dores de hoje. E diz assim: é em vão que se objeta que o esquecimento constitui um obstáculo para que se possa aproveitar a experiência de vidas anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos excessivamente ou então exaltar o nosso orgulho, entravando assim o nosso livre-arbítrio. Em todo caso, provocaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas as pessoas a quem havia odiado, talvez o ódio despertaria outra vez no seu íntimo. De qualquer modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem tivesse ofendido. Deus nos deu para nós melhorarmos justamente o que nos é necessário e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas, mas Ele nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz consigo ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se é punido é porque fez o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Pois daquilo de que se corrigiu completamente não restará mais nenhum sinal. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do que é bem e do que é mal, dando-lhes forças para resistir às tentações. Uma coisa interessante, vamos criar aqui uma imagem. Pode acontecer conosco que nós temos uma vida tão difícil, tão complicada, nas relações nossas sociais, né, com as outras pessoas, com as instituições, e estejamos completamente enrolados. Em todo canto que a gente olha e vai, tem uma confusão, tem algo à espreita, alguém quer se vingar, alguém que a gente prejudicou quer correr atrás de nós, é a polícia, é o governo, um monte de coisa complicada. Então a gente olha e pede: meu Deus do céu, se eu pudesse sair daqui desse lugar, dessa cidade, desse estado, ou desse país, ir para bem longe, ir lá, como se diz na antiga, lá para Cochinchina, ter um nome novo, uma outra identidade, eu começaria tudo de novo. Eu não ia fazer essas besteiras que eu fiz aqui, que hoje estão justificando essas perseguições, esses ataques que eu estou sofrendo. O que eu mais queria era sumir daqui e aparecer num outro país, tudo tranquilo, nova identidade, começar todo zerado. Mas às vezes pensa isso, né? E tem gente que foge de um país vai para o outro, faz até operação plástica, muda de feições, só para começar de novo. A gente pede. Mas é isso que Deus nos dá. Justamente isso.
nos dá isso. A gente quando chega na espiritualidade, olha para trás e fala, Jesus, eu tenho que ir para outro lugar, isso aqui está muito complicado. Eu queria mesmo começar do zero, zeradão, zero bala. Começar de novo, direitinho, que eu vou chegar lá todo cheirando a talco, todo limpinho, novinho, com um nome novo, outros pais, outros irmãos, outra gente. E prometo que vou amá-los, vou fazer tudo para ser bom e tal. Deus tá bom, ok. Então vai, Antônio. É contigo, vai, você tá afim, você vai fazer. Vou. A gente veio aqui fazer, não é verdade? Então, Deus está só atendendo aquilo que no fundo, a gente quer. Eu prometo que não vou mais enforcar ninguém, não vou assistir esquartejamento, não vou roubar ninguém, não vou trair ninguém. A gente promete tudo isso. E vem. E Deus fala, não, tá bom, beleza, vai que vai. Mas chega aqui, nem sempre a gente cumpre, né? Por quê? Deus não manda para cá, mas diz, olha, você tem esse patrasmente para acertar. Como é que vão fazer? Você vai dividir em 10 vezes, sem juros no cartão, como é que quer fazer? À vista é complicado você pagar. Não, divide aí, em 3, 4 encarnações. Deixa comigo. A gente vem, na primeira traulitada a gente já não aguenta. Aí começa a vociferar contra Deus, não tem resignação, não tem paciência. E aí, agora imagina se a gente chegasse aqui, tivesse que lembrar de todo aquele encrenca, enfrentar as dificuldades de hoje, ainda lembrar das encrencas, olhar na esquina, a pessoa passar, meu Deus do céu, tem que me esconder, porque isso aí na outra encarnação está me perseguindo desde não sei quantas encarnações. A gente já está fugindo dos credores de hoje, ainda vai ter que encontrar credores de 300 anos para trás, gente. Ih, aquele cara, eu roubei os cavalos dele, agora se eu passar perto, ele vai me pegar. Deus está misericordiosamente nos dando um novo recomeço para que a gente tome jeito, tome vergonha. Isso é misericórdia, só um pai como Deus é que faz isso, na boa. A gente faria talvez para um filho, né? Volta para casa, quer começar de novo, a gente, não, tá bom, vou te ajudar de novo, ajuda. E o filho pisa na bola novamente, não, a gente faz isso, imagina Deus, não é? Então tem muita lógica, moralmente falando, esse processo da gente não se lembrar das coisas antigas, gente, numa boa. Então, moralmente falando, há uma justificativa muito razoável, que é essa justificativa que Kardec está nos mostrando. Ele ainda mais diz aqui, isso acontece na vida corpórea, porque na vida espiritual é bem provável que a gente se lembre de tudo e fica lá escondendo atrás de uma nuvem, com medo de algum algoz aí do passado venha nos pegar, né? Então, aqui, quando estamos encarnados, a gente tem esse bloqueio. Agora também, tecnicamente, praticamente, também é uma coisa complicada você se lembrar de tudo. Claro. O nosso cérebro tem limitações, até de espaço na nossa cabeça. Nosso cérebro foi se desenvolvendo, ele é muito maior que era na época que nós éramos quase símios, na época das cavernas. Nosso cérebro não era tão grande. Ele foi se desenvolvendo dentro da nossa caixa craniana para absorver cada vez mais informações. E hoje a quantidade de informações que nós detemos é muito grande. Mas eu hoje, na minha idade, hoje mesmo me mandaram um teste para saber se eu tenho boa memória, porque a pessoa da minha idade, não, aqueles testes que mandam pela internet para ver. Por quê? Na minha idade eu já esqueci muita coisa. Esqueço todo dia as coisas, porque meu cérebro está lotado de informações. Então muitas coisas que eu tenho que me lembrar, eu não lembro dessa vida atual. Coisa de hoje, de ontem, eu não lembro, porque não tem como. Agora, como é que eu não consigo dar conta das coisas desta vida na minha cabeça, no meu cérebro? Imagina eu dar conta de 50 encarnações, como é que eu vou lembrar de tudo? É uma questão técnica, de espaço. Eu vou ter que aumentar toda hora o HD do meu cérebro, sei quantos gigas, terabytes, sei lá quantos, para poder caber. Não há condição. Então, tem que haver um limite e nós temos que fazer bom uso dessa limitação. Então tem o lado moral, que Kardec explica muito bem, e eu faço essa alegoria do personagem que quer deixar um país para começar tudo de novo. Moralmente falando, é a explicação. Mas existe uma explicação técnica também, que encarnados aqui, o nosso cérebro não tem essa capacidade. Talvez na espiritualidade, como não é o cérebro de espírito nenhum que vai deter essas informações, é o próprio espírito na sua composição, que eu não sei qual é a composição do espírito, mas esse espírito consegue deter uma enorme quantidade de informações, e mesmo assim é muito selecionado. Ele não consegue lembrar de tudo que ele quer, não. Precisa de permissão
mentores, para ele se lembrar de coisas que não vinham prejudicar a ele nem a ninguém. Que ele se lembre de coisas que vai prejudicar os outros depois. Então, há uma seletividade nessas lembranças, né? Então, há esse cuidado. Então, é uma coisa muito lógica. A gente não deve ficar achando, Deus errou. Eu tinha que lembrar de tudo. Olha, Deus não errou, não. Para o nosso próprio bem, é melhor deixar a coisa como está. E nós, por decisão atual, comecemos a fazer o bem. Não, eu fui muito mal na outra vida, agora estou pagando, então não quero pagar mais, agora eu vou ser bom. Aí você está fazendo um jogo de troca-troca. Não, você tem que passar a ser bom, porque você está convencido que fazer o bem é que é certo, que é o que vai trazer boas coisas para você. A partir de agora eu vou fazer o bem. Não importa o meu passado. Não importa o que eu fiz, está feito. Falhei, está falhado, não se falha mais nisso. Não, então, daqui para frente eu vou fazer o bem. É uma decisão sua. Da sua lógica, seu raciocínio, aquilo que você entendeu de melhor para você. Agora, só podemos ter esse entendimento hoje, nesta encarnação atual, que eu tenho certeza que na minha anterior eu não tinha conhecimento suficiente para tomar essa decisão de praticar o bem. Eu não tinha, eu tenho certeza que eu não tinha, a grande maioria não tinha. Poucos tenham tido. São esses espíritos mais avançados que nós. A gente tem milhares de exemplos aí, que vieram nesta vida atual concomitantemente conosco para nos dar exemplos. Mas a grande maioria é como eu. Está agora, pela primeira vez, tendo contato com informações que estão me fazendo ficar esperançoso de que em próximas encarnações eu não vou ter muitas dessas atribulações que eu estou tendo nesta, porque eu tenho certeza que eu não estou dando margem para se repetir isso. Pode ser que há coisas que eu ainda faço de errado que eu nem noto. Faço tom no automático, para mim até deve eu achar certo. Então, mas no futuro vou corrigir. Mas tenho certeza que não são tão graves quanto as que me levam hoje a passar por coisas que eu não gosto. Das coisas que eu passo hoje que eu não gosto, eu penso, não, tem lá seu motivo, sua razão, eu não sei qual é, mas eu imagino, se eu estou passando por isso, eu devo ter feito algo mais ou menos parecido com alguém e agora estou colhendo aquilo que eu plantei. Então, eu estou conformado que isso aí é o justo. Só para terminar, Kardec diz aqui, não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que mesmo encarnado o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação, mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicar as suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. É claro que isso acontece se ele se lembrar, estiver muito bem amparado por os espíritos protetores, para que ele não entre em parafuso, nem acorde desesperado com sonhos terríveis que tenha tido, consequente das lembranças, das coisas complicadas que eu andou fazendo, né, Marta? É verdade. Quer dizer, a gente constata, né, que não há nada de errado, muito pelo contrário, o esquecimento do passado é muito útil, né, não só do ponto de vista fisiológico, como você apresentou, né, porque não há espaço para guardarmos tanta coisa, como, sobretudo, do ponto de vista moral, né, porque nós ficaríamos numa situação difícil, né, ao nos depararmos com coisas que fizemos antes, sem um pingo de piedade, sem um pingo de empatia, de comiseração, enfim. Mas você imagina, se eu, noutra existência, tivesse sido um sujeito muito rico, muito poderoso, e abusava disso, da riqueza, do poder, maltratava os outros, humilhava, fazia, acontecia, era orgulhoso, esnobe, tudo isso. Aí, qual é a consequência disso? Eu tenho que passar por uma encarnação para provar o outro lado da história, para poder eu entender que não posso fazer isso. Então vem numa encarnação na qual eu não vou ter esse poder todo, não vou ter essa riqueza, não vou ter essa força, eu vou ter que me sujeitar a coisas ditas pelos outros, feitas pelos outros, aceitar
Agora, se eu estou me lembrando que eu fui todo esse poderoso antes, como é que eu ia hoje aceitar não estar nesta condição? O que eu ia dizer? Vocês estão pensando que estão lidando com quem? Eu já fui poderoso, já fui, aconteci, já fiz isso e aquilo, não aceito ódio de ninguém. Eu não ia mudar nada. Ia errar duplamente. Não é, porque sem o poder, eu ia continuar presunçoso, prepotente, arrogante, sem ter essas coisas materiais que justificassem isso. Exato. Sem ser rico, sem ser bonito, sem ser forte, sem ser poderoso. Mas eu ia continuar petulante, prepotente, tudo de errado. Antes eu tinha pelo menos uma justificativa de que eu era assim, porque eu tinha todas essas benesses, aí subia a cabeça, né? E aí fazia essas maldades. Agora não tem mais isso, mas continuo sendo assim. Você acha que as pessoas iam me aturar, Marta? Me aturavam antes porque eu tinha poder. Isso. Tinha dinheiro. Então tem que aceitar o cara. Ele está pagando a gente. Não, tem que estar. Ele é forte, ele tem um exército. Agora não tem nada. Os caras me dão um couro todo dia. Então como é que eu ia, melhorar? Então é melhor vir assim, sem saber o que eu fui antes, para eu tentar engolir agora essas coisas, esses sapos, que eu fiz os outros engolirem, agora tem que engolir caladinho. Porque eu não tenho como reagir, aí tem que aceitar. Agora, se eu lembrar o que eu fiz, que eu fui antes, não vou aceitar, Marta. É verdade. Com certeza, é como você falou no decorrer do estudo, né? Você explicou muito bem, não só fisiologicamente, né? Porque nós não teríamos espaço suficiente, né, no nosso cérebro para lembrar tudo, e essa lembrança, na grande maior parte das vezes, ela nos faria errar de novo, como você colocou, apresentou com exemplo. Então, o esquecimento do passado é a melhor opção para todos nós. É a melhor opção, é a melhor pedagogia que Deus pode nos oferecer. Então, se você tivesse tido poder, como no exemplo que você deu, né, seria justamente uma forma de você ter mais humildade, você ter mais, ser mais simples, né? E entender que você pode ser uma pessoa tão boa, tão forte, né, em termos intelectuais, quanto qualquer uma, mesmo se você não tiver naquelas condições do passado. Então, como você não lembra, tá ótimo, você está treinando, desenvolvendo de uma forma fluente, né? A coisa flui, e você não se compromete, porque a lembrança seria um compromisso duplicado, porque você iria errar como errou da outra vez, por ter todos aqueles elementos, né, para se sentir mais forte e superior aos demais, e iria errar duplamente, porque sabendo que fez aquilo, você não se importaria em mudar a conduta, e muito mais em resgatar e falar sobre a fortaleza que você tinha, sobretudo fortaleza material, né? Então seriam erros duplos, e você estaria recalcitrando cada vez mais. Então, é justamente esse o motivo do nosso esquecimento do passado, de forma sábia, de forma justa e, sobretudo, de forma bondosa e misericordiosa de Deus. Então, por hoje vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. Beleza. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.